Olá, começa agora o Religare Conhecimento e Religião, Interioridade e Espiritualidade. Quem somos nós? No que cremos? No programa de hoje, eu converso com o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo. Ele realizou uma pesquisa sobre o tema Quem fomos nós? Quem somos nós agora? Sobre alguns silêncios e alguns assombros a respeito de territórios e caminhos interiores de fé e de destino. Carlos, seja bem-vindo, prazer recebê-lo aqui no Religare. Obrigado. Acompanhe as notícias da nossa programação pelo site da TV Horizonte. O nosso endereço é tvhorizonte.com.br. Pelo canal Religare Conhecimento e Religião no YouTube, você acessa, comenta e compartilha os vídeos das nossas entrevistas. Não deixe de procurar pelos nossos vídeos no YouTube. Carlos, de onde que surgiu um insight, para escrever sobre esse tema? Bom, esse insight é tardio. A interioridade, o tema. Exato, e ele surgiu, digamos assim, já quase no outono da minha vida. Eu me formei em psicologia, eu sou antropólogo, e durante o meu tempo de estudante, eu fui, nós chamávamos então, militante da Juventude Universitária Católica. Sou do tempo de dois mineiros, Betinho, Frei Beto até hoje, um companheiro, um amigo. Então eu me introduzi nesse mundo, não apenas da religião, eu já venho de uma família religiosa, católica, muito tradicional, mas de uma religião mais ativa, mais presente, participante, desde 61, quando eu ingressei na universidade, na Católica do Rio de Janeiro e na Juventude Universitária Católica. Mais adiante, quando já formado e depois de ter trabalhado, inclusive, no movimento de educação de base, que é um movimento de educação popular, junto a camponeses do mundo rural, eu, após um tempo como psicólogo, me tornei antropólogo. Fiz o meu mestrado, meu doutorado e depois toda a minha vida em antropologia. E uma das áreas de interesse, uma das áreas mais trabalhadas desde a minha formação foi a questão da cultura popular, que já vinha desde os tempos desse movimento de educação de base. E a partir daí, então, eu comecei a pesquisar cultura popular com foco em religiões e rituais no meio rural. Entendo. Curioso que eu nasci em Copacabana, no Rio de Janeiro, sim, mas eu sou um homem do campo, do mato, da natureza, do mundo rural, desde sempre, desde estudante. Então eu comecei pesquisando, digamos, os outros e a religião, principalmente catolicismo popular de camponeses e de negros. Eu trabalho com esses dois temas, publiquei livros, fiz pesquisas, sim, minha tese de doutorado. E já mais velho, já mais eirado, como diz o povo da roça, eu comecei a me fazer uma outra pergunta, inclusive perguntando também a pessoas amigas, pessoas chegadas a mim, Marcelo Barros, Dom Pedro Cassaldáliga, Dom Tomás Balduino, Frei Beto, e dizia, nós estamos a vida inteira pensando na religião dos outros, e a nossa? Aí que surgiu, então, o interesse, ou seja, em pesquisar a interioridade. E quem somos nós, afinal, nós, pessoas que, inclusive, atravessaram, principalmente a gente da minha geração, todo mundo de transformações, na verdade, sobretudo o que nós chamamos a década dos 60, a década que não acabou, sim, o golpe militar no Brasil, mas, por outro lado, o Vaticano II, conferências, sim, episcopais na América Latina muito avançadas, movimento hippie, a Revolução Cultural na França, tudo isso embolado num tempo que nos obrigou, inclusive, muito depressa, sobretudo católicos, militantes, a nos avançarmos. Sim. Teologia da libertação, comunidades eclesiais de base, tudo isso parece que esperou muito tempo e, de repente, eclodiu quase que de uma vez, entre os 70 e 80. Você viu que nós pegamos essa questão e colocamos para o telespectador, Quem somos nós, no que nós cremos. Agora, você, então, que assumiu a tarefa de escrever sobre isso, quais as dificuldades que você encontrou para responder a esta pergunta, sobre quem somos nós, no que nós cremos?
Pois é. No caso, você falando da sua geração, do seu próprio caminho, né? Eu vou começar, já que nós estamos em Minas, contando dois fatos, que aliás são muito ilustrativos disso, de como essa questão, que às vezes é evitada, não aparece nas manchetes de jornais, nos programas mais importantes, mas que está sempre por debaixo de tudo mais. No final, quem somos, de onde viemos, vamos para onde, existe uma vida eterna, existe o quê depois da morte? Afinal, nós somos primatas e somos o único ser vivo na Terra que não só vive uma tridimensionalidade, estamos continuamente circulando entre presente, passado e futuro na nossa memória, nossa mente, nas nossas emoções, mas temos consciência da morte, da nossa finitude. E então eu teria uma primeira história que é do Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa, quando já era um diplomata, um escritor conhecido, já tinha lançado O Grande Sertão Veredas, ele foi a um encontro de escritores em Barcelona, nos tempos em que o cenário literário era muito dominado por escritores latino-americanos e espanhóis, franceses, comunistas ou até mesmo ligados ao Partido Comunista. E no final do congresso, do encontro, como acontece em todos esses eventos, fez-se um manifesto internacional, um encontro internacional, e todo mundo assinou, menos Guimarães Rosa, menos o mineiro Guimarães Rosa. E que manifesto era esse? Era um manifesto político do momento, sobre questões políticas, e claro que com todo um viés de esquerda, não declaradamente marxista, mas de esquerda, com condenações, inclusive, ao capitalismo. E Guimarães não assinou. E então foram procurar o Antônio Cândido. Inclusive quem conta essa história é ele, Antônio Cândido, lá na USP, num evento comemorando os 50 anos da publicação do Grande Sertão Veredas. E pensou-se, a princípio, que o Guimarães Rosa não tinha assinado, porque ele era, além de escritor, diplomata. E um diplomata de carreira não pode se declarar, assinar manifestos assim, como um puro escritor. E pediram ao Antônio Cândido, que não era um amigo íntimo, mas era um conhecido do Guimarães, que fosse ver com ele, porque afinal é muito duro ter uma única assinatura faltando. E o Antônio Cândido, com aquele jeitinho dele, o Antônio Cândido mineiro também, nasceu em Poços de Caldas, no sul de Minas, viveu lá anos, ele se chegou no Guimarães Rosa e suavemente perguntou por que ele não tinha assinado. E, para surpresa dele, isso ele nos narrando nesse encontro na USP, o Guimarães Rosa disse: olha, o Antônio, eu não assinei esse documento porque esse documento é político. E sendo um documento político, ele deixou de fora a única pergunta que importa: Deus existe? Essa foi a história do Guimarães, que me tocou muito contada. Eu até gravei de viva voz pelo Antônio Cândido. Mas como responder também, não é uma questão como essa? Pois é. E é impressionante como, justamente num mundo em que, eu estava falando em marxismo, até preconizado, profetizado por Marx, a religião desapareceria e as espiritualidades e dariam lugares, como aliás em Augusto Comte também, as ciências puras, no caso de Marx, o materialismo dialético, o materialismo científico. O que nós vemos hoje, em 2016, em pleno século XXI, é o exato oposto disso. Não só a religião não deixou de existir, como ela se multiplicou em números muito impressionantes, em quantidades, em proporções, inclusive qualitativas, envolvendo todo o mundo, envolvendo todas as classes sociais, todas as extrações culturais. É verdade que, por exemplo, na Europa e mesmo aqui no Brasil, o ateísmo declarado tem aumentado. Mas na mesma medida em que ele aumenta, por exemplo, o islamismo tem aumentado e se expandido pelo mundo inteiro. Igrejas, não apenas pentecostais e neopentecostais, se multiplicam, inclusive formas diferenciadas de se ser católico hoje. E, na verdade, todas essas religiões
tirando fora aspectos políticos, ideológicos, interesses de grupos econômicos, isso não cabe aqui, todas elas são ainda atrativas e nos mobilizam e nos interessam, desde teólogos profissionais pelo mundo inteiro até a gente mais simples do povo, grupos indígenas, porque, no fundo, é a religião quem ousa produzir respostas, ainda que não acreditadas por aqueles que não têm fé, a essas questões fundamentais. Quem somos nós? E quando morrermos, para onde vamos? O que vai ser de nós? Qual é o sentido da vida? Esse mundo, ele vai desaguar, como a gente vê em muitos filmes de fim de mundo, em hecatombes, em guerras terríveis, e a humanidade vai se canibalizar, ou ao contrário, nós vamos cada vez mais nos desenvolver, nos espiritualizar, criar, quem sabe, um paraíso aqui na própria Terra. Bem, eu vou deixar uma série de questões que eu tenho aqui para o segundo bloco, mas eu quero já deixar no ar sobre isso. Então, como, a partir da religião, como é que você mesmo procura responder a essas perguntas? Eu estou conversando com o Carlos Rodrigues Brandão. Nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos já para essa conversa sobre interioridade e espiritualidade. Estamos de volta com o Religar e Conhecimento e Religião. Hoje eu recebo o antropólogo Carlos Rodrigues Brandão. Ele é doutor em Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo e veio religar e conversar comigo sobre interioridade e espiritualidade. Você deixou, Carlos, uma série de questões que interessam a todos, não? Essas questões fundamentais. Como é que o seu caminho, né? Como foi o seu caminho para responder a essas questões? O que diz, né, Carlos, em primeira pessoa, sobre essa experiência? Mas eu também, como bom antropólogo, vou começar falando de outros. Falando de outros. Há algum tempo atrás, uns 3 anos antes do Rubem Alves nos deixar, eu estava com ele sentado num toco de madeira, lá no sul de Minas, onde ele tem uma chácara, e disse: Rubem, não quero saber de teoria, não. Quero saber o seguinte: responde de uma vez, para onde você vai quando morrer? Ele apontou assim para o chão e falou: eu vou para o lugar de onde eu vim há milhões de anos. E quando eu fui dar um curso lá na pós-graduação em Ciências da Religião em Juiz de Fora, na Federal, eu me lembrei dessa história e comecei o curso. Não eram muitos alunos da pós, uns 12, 14, dizendo: cada um vai pegar uma folha de papel e vai escrever o seguinte: para onde eu vou quando morrer? E todo mundo escreveu. Vocês não precisam ler quem quiser, mas todo mundo tem que escrever. E vocês, ao longo do curso, vão aprofundar isso aí e vai ser o trabalho final do curso. Fizemos, inclusive na chácara do Faustino Teixeira, o final do curso, e foi muito emocionante, porque todas as pessoas escreveram muitas páginas, e algumas, inclusive, todo mundo leu, todo mundo quis ler, e algumas leram os prantos. Alguns não puderam terminar as suas falas, não é? Que era uma confidência e, ao mesmo tempo, uma reflexão teológica, religiosa, espiritual. E eu comentei, inclusive, agora o que eu vou comentar aqui, não é? Até dando o meu exemplo, não é? De como eu me sinto, tal como muitas outras pessoas, inclusive ali daquele grupo, não é? Minhas alunas, meus alunos da Unicamp, eu dei muitas aulas na Federal de Uberlândia também, responderiam do mesmo modo. Ou seja, se eu penso, por exemplo, entre os anos 60 e agora, não só essa gente toda que me cerca, de colegas, professores, amigos, parentes meus, minha filha, meu filho, não é, a estudantes, e eu, não é, todos nós, ou quase todos, não posso generalizar, vivemos um momento que eu não chamaria de crise, mas um momento em que a religião que era vivida institucionalmente, e que inclusive eu comecei a aprender
a questionar nos tempos da ação católica, com 21 anos de idade, mas aí de um ponto de vista mais político, ideológico, na JUC. Hoje em dia nós não é que questionemos, mas nós nos sentimos livres para interiorizar a experiência religiosa, para vivê-la mais como uma espécie de espiritualidade construída do que uma religião instituída e aceita. Tanto que, num texto que eu escrevi, li, depois fui publicado, justamente esse que você mencionou, há um momento em que eu faço uma espécie de confissão de fé e digo, eu me sinto ainda um cristão, porque inclusive eu creio numa comunidade cristã que me acompanha há muitos anos, inclusive trabalhando, por exemplo, com Dom Pedro Cassaldáliga, Dom Tomás Balduino, durante mais de 30 anos lá na Diocese de Goiás. Faço parte dessa comunidade, ela que me ancora, não só no político, mas também no confessional. Mas, por exemplo, se eu fosse ler o credo católico, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, eu tenho a impressão que ele ficaria desse tamanho, pequenino, né? Porque existe muita coisa no universo, digamos assim, da crença católica que já não faz parte do meu imaginário, da minha fé. Eu precisei, digamos assim, fazer todo um trabalho pessoal, não é? De o que eu acredito e o que não acredito, o que é aquilo que me motiva pessoalmente dentro do cristianismo, eu nem falo mais catolicismo, não é? E o que é aquilo que para mim é uma crença que me foi trazida, imposta e que não faz mais sentido na minha vida. Você tem acompanhado como que várias pessoas, né, têm se manifestado de maneira muito semelhante. Né? Inclusive se dizem como sem religião. Exato. É interessante que uma vez eu até estava assim, trabalhando isso e resolvi mandar uma carta para os amigos. Dom Pedro Cassaldáliga, o Frei Beto, o Leonardo Boff, o Pedro Ribeiro Oliveira, amigo meu, companheiro de JUC, lá de Juiz de Fora. E todos me responderam. Alguns pequeninos, alguns mandaram um artigo pronto, o Frei Beto. E mesmo as pessoas de igreja, como Marcelo Barros, que é um monge beneditino, ou Pedrinho Ribeiro de Oliveira, que é um católico ainda, digamos assim, mais cumpridor, todos eles mostraram que eles também são muito mais construtores de uma fé pessoal, inclusive não é que vá contra dogmas, mas que passa batido por eles, do que seguidores de um catecismo romano, de uma doutrina religiosa, a começar por algo que há meses atrás nos motivou nesse encontro lá da Soter, em Belo Horizonte, aqui mesmo, que foi uma discussão sobre, poxa, mas das muitas crenças que há no mundo, não só na Índia, na China, no Vietnã, mas aqui mesmo, numa Unicamp, onde eu trabalho, ou numa roda de pessoas, como aconteceu lá mesmo na Soter. O que é crer hoje em dia? Quem pode dizer, eu leio o catecismo romano, não é? Ou eu repito o credo e não tenho um ponto de dúvida? Não é? Não se trata nem do crer e não crer, mas do construir, não é? Inclusive trazendo elementos de outras religiões. Por exemplo, hoje em dia eu tenho lido muito o Zen budismo, né? Budismo em geral, sim, mas sobretudo o budismo de Zen me interessa muito, que aliás foi muito trabalhado, inclusive por um monge católico, Thomas Merton, sim, muito conhecido. Acabou de sair inclusive um livro, uma compilação de trabalhos dele. Aliás, ele morreu num encontro de diálogo Oriente-Ocidente na Birmânia. Carlos, eu queria lhe perguntar, por que neste momento este fenômeno? Ou ele não é tão novo assim? Eu tenho a impressão que ele é e não é. Porque, bom, você sabe tão bem quanto eu que durante muito tempo, né, em várias sociedades ao longo da história, inclusive aqui no Brasil, durante a colônia, era muito difícil não ser, pelo menos declaradamente, um praticante, não é, da religião do Estado, da religião oficial. Muito complicado. E não precisa ir muito longe. Eu mesmo,
que sou do pós-guerra, aliás, da guerra, eu nasci em 40, não é? Eu convivi com um tempo em que uma pessoa se declarar ateia era uma coisa complicada para a própria vida dela. Nos Estados Unidos, por exemplo, é muito curioso, não é? Que candidato a presidente pode se declarar ateu? Ele não vai ter votos, ou vai ter uma minoria de votos, não é? Sim. E então, antigamente, eu acho que muitas pessoas se questionavam, se perguntavam. Nós temos, inclusive, exemplos dramáticos ao longo da história, de Jordano Bruno e tantos outros. E hoje em dia nós estamos vivendo um momento em que ele tem um lado bom e um lado ruim. Quer dizer, ele tem um lado de individualismo, não é? Que é fruto do capitalismo, de outras mazelas do mundo na sua fase atual, o mundo do privê, não é? Do meu, da minha posse, da minha individualidade, e vivemos ao mesmo tempo um processo de individuação. Eu não só separo as duas coisas, mas até as oponho. A individuação pode se dar numa pessoa extremamente solidária e comprometida com o povo, com lutas populares, mas é aquele processo em que eu me dou o direito, não é, de, não só como um profissional, um antropólogo como eu, ou então um militante de causas sociais ou religião, de construir, não é, de construir, inclusive trazendo aportes, não é, de várias teorias científicas, no caso de um cientista, no caso de várias espiritualidades e religiões, não é, de construir o meu sistema de sentido. Hoje em dia fala-se até ao lado de religiões e grupos religiosos, comunidades de sentido. Se eu for fazer uma pesquisa com as minhas alunas da Unicamp, alguém que se declare católico, apostólico romano ou presbiteriano, vai ser uma exceção, vai ser uma pessoa, não é, em 10, 20. A maioria vai responder mais ou menos como eu. Bom, eu venho de uma tradição cristã, mas interiormente, quando eu me faço as perguntas essenciais, eu não encontro só no catolicismo minhas respostas, preciso cruzar isso com outros sistemas, não só religiosos, mas filosóficos, antropológicos. Entendo. Agora, sobre isso, infelizmente, nós temos meio minuto. Quase melhor a gente nem arriscar muito, né? Mas me pergunto também por um caminho inverso, né? Pessoas que estão buscando mais institucionalização, né? Mais um princípio heterônomo para dizer, olha, me diga no que eu devo crer, e eu vou crer desse jeitinho aí que você me manda. Tudo no humano se põe por opostos. Então, quanto mais abertura, mais fundamentalismo. Quanto mais liberdade, mais lutas e frentes contra a liberdade. Carlos, eu agradeço muito a sua vinda aqui ao Religar e a sua participação, né? Ainda teríamos muito que conversar, mas vamos deixar, né, para outras oportunidades. 24 horas para falar da vida eterna. Bom, o Religare, Conhecimento e Religião é um projeto de extensão do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Religião da PUC Minas. Você pode conhecer as nossas atividades e cursos, curso de especialização, de mestrado e de doutorado, acessando a página pucminas.br/ppgcr. O Religare de hoje fica por aqui. Obrigado à nossa equipe, ao nosso convidado e a você que nos acompanha. Um abraço muito cordial e até a próxima semana com o novo Religare, Conhecimento e Religião.